Outro sinal que a gente usa para classificar na CDU é a relação simples, que são os dois pontos, e que ele relaciona assuntos com conceitos compostos e que não estejam prontos nas tabelas. É reversível a notação, ou seja, a ordem dos números ela pode ser invertida desde que os conceitos eles não sejam modificados. Um exemplo está aqui, estatística agrícola, o número 311, e agrícola é 63. Então a gente usou os dois pontos. E aí a gente pode reverter para 63, 2 pontos, 311. Um outro exemplo é a moral em relação à arte. Para moral a gente encontrou 17 e arte a gente encontrou 7. E aí a gente colocou 17, 2.7 ou então 7, 2.17. Se não pode reverter os conceitos, então os números eles não podem ser invertidos. Aqui, se a gente for inverter tanto um como o outro, o sentido ele não muda logo, os números eles podem ser mudados de posição. O outro sinal que a gente utiliza é o subagrupamento, que ele é representado pelos colchetes. Ele é utilizado para tornar mais clara a relação existente entre os assuntos compostos e eles são ligados pela adição e pela relação consecutiva, que é representada pela barra oblíqua. A gente tem um exemplo aqui, produção econômica do chá e cacau. Para a produção econômica, a gente encontrou o número 338.3, para o chá 633.372, para o cacau 633.74. Nota que a gente não tem o 73, certo? Se tivesse o 73, a gente iria usar a extensão consecutiva, que era a barra oblíqua, mas pela falta do número, a gente vai usar o sinal de mais. Então, pelo fato do chá e cacau, eles representarem a produção econômica, que é o que a gente está tratando, eles vão ficar entre colchetes, porque eles são um só assunto. E aí, eu coloco o 338.3 do lado de fora. Ao mesmo tempo, eu também posso mudar a posição desse 338 para o final, porque não vai mudar o contexto. E a gente não precisa colocar outro sinal, porque o colchete ele já é sinal de indicador de notação, ou seja, eu não preciso colocar um mais, eu não preciso colocar uma barra oblíqua, eu não preciso colocar 2 pontos, por conta que o colchete ele já faz parte desse grupo de sinais para classificar na CDU, né? E, por fim, a ordenação, que é representada por 4 pontinhos. Ela serve para fixar a ordem dos números e ela é totalmente irreversível. Ou seja, no contexto é que a gente vai entender qual que vai ser reversível e qual que não vai ser, que vai ser irreversível. Como, por exemplo, fotografia de guerra. Eu não posso falar guerra de fotografia porque muda o contexto. Então, para fotografia, o número é 770.44 e para guerra é 355. E no caso eu vou usar os 4 pontinhos. A gente nota que o assunto ele não pode ser revertido. Um outro exemplo é a automação em bibliotecas especializadas. Para automação a gente encontrou o número 681.5 e bibliotecas especializadas é o 026. Eu não posso falar bibliotecas especializadas de automação, porque eu mudaria o contexto. Então, por isso, eu fixo o número com os 4 pontinhos. E para finalizar, eu tenho uns exemplos aqui de como é que a gente pode classificar usando tudo isso que a gente já viu. Medidas contra o alcoolismo na fiscalização de trânsito. A gente procura alcoolismo e fiscalização de trânsito, que para alcoolismo a gente encontrou o número 351, 761.1 e para trânsito 351.1, né, que é o mais geral. E por eles abrangerem o mesmo assunto, né, terem ali a mesma extensão, a gente usa a relação simples, que são os 2 pontos. E a gente pode também inverter, porque eu posso tanto falar de alcoolismo no trânsito, como eu posso falar fiscalização no trânsito de alcoolismo.
Um outro exemplo, seguro de vida, seguro de viagem como proteção de acidentes. Seguro de vida, a gente encontrou o número 368.91, seguro de viagem 368.97, proteção de acidentes 614.8. Então, a gente nota que 368 é comum as duas, então elas fazem parte do mesmo contexto, né? Apesar de não finalizarem com o mesmo número. Então, a gente não vai usar a extensão consecutiva, mas o sinal de adição. E esse 614, ele está representando a proteção de acidentes. Para que serve esse seguro de vida e o seguro de viagem, né? Para proteção de acidentes. Então, a gente vai classificar colocando 614.8, vai colocar o colchetes, né? Porque está indicando que é apenas um contexto, e colocar o sinal de mais. E um outro exemplo é atitude conservadora, liberal, progressista e socialista. A gente encontrou um número para cada um. Atitude conservadora, 329.11, liberal, 329.12, progressista, 329.13 e socialista, 329.14. Assim, a gente vê que a gente encontrou 11, 12, 13 e 14. Logo, a gente vai colocar a barra oblíqua, porque dá a ideia de consecução. E atenção para todos os pontos que a gente sempre tem que colocar. Ok? Então, era isso. Boa prova e que Deus abençoe a todos. Beijinho e tchau.